Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos volta a ser discutida na Câmara Federal. Amanhã o tema vai à votação pelos deputados, agora valendo só para crimes hediondos. Se a redução for aprovada, a consequência é o aumento do contingente de pessoas encarceradas nos presídios, locais onde hoje quase metade dos 31 mil presos gaúchos cumprem pena por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Esta manhã, em Porto Alegre, um seminário realizado na Assembleia Legislativa discutiu a legalização das drogas e o combate à violência. O deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, veio falar sobre seu projeto de lei que defende a legalização de parte das drogas ilícitas como forma de combater a violência. Willis disse que hoje a venda e o consumo da maconha estão liberados no Brasil. Qualquer pessoa consome maconha e pode comprar maconha quanto quiser. E todo esse comércio ilegal de maconha não é tributado. Quer dizer, as pessoas que lucram com esse mercado não são taxadas, não têm que devolver nada à sociedade, apesar dos males, né, dos eventuais males que essa droga possa produzir ao indivíduo ou ao coletivo. Além de gerar tributos que poderiam ser investidos em campanhas de prevenção e tratamento de usuários, a legalização daria maior controle sobre a qualidade do que é consumido. O projeto de lei também propõe mudança na legislação de álcool e cigarros, que são considerados porta de entrada para drogas mais pesadas. O protesto contra a redução da maioridade penal chama a atenção de quem trafega na Avenida Padre Cacique, uma das principais vias de ligação entre o centro e a zona sul da capital. 171 cruzes estão fincadas no canteiro central, na altura da Fundação Socioeducativa, a FASE. A ação é liderada pelo Instituto Tolerância contra a emenda de número 171, que reduz a idade de criminalização para delitos graves. Os servidores do Judiciário Estadual mantêm a paralisação iniciada na última quinta-feira. De acordo com os grevistas, quase 100 comarcas de todo o estado já aderiram ao movimento. Nesta segunda-feira, os servidores paralisados fizeram ações em vários locais de Porto Alegre. A principal delas foi em frente ao prédio do Foro Central. Os grevistas reivindicam reposição salarial de 15%, redução da jornada de trabalho, construção de um plano de cargos e salários e a definição de um calendário de reposição de perdas salariais. Os líderes do movimento garantem, como está previsto na lei, o funcionamento mínimo de 30% do efetivo dos cartórios para atendimento à população. Um mistério que intriga a comunidade de Pelotas, no sul do estado. Uma professora universitária está desaparecida há mais de 2 meses. Familiares, amigos e colegas de Cláudia Hartleben pedem respostas para o sumiço repentino da professora que vivia uma rotina pacata e não tinha inimigos. A reportagem da TV O Cepel. Era nessa sala que Cláudia trabalhava dentro do campus da Biotecnologia, na Universidade Federal de Pelotas. A faixa, ainda pendurada, foi dada à professora um dia antes do seu desaparecimento. Ela era a homenageada dos formandos. O vídeo foi gravado pelos próprios alunos e mostra uma conquista na carreira acadêmica de Cláudia. A primeira vez que a professora era homenageada por uma turma. Eu te amo, as pessoas falam, não precisa dizer, mas a gente fala, eu te amo. Então, 22 eu te amo. A gente fica vendo esse vídeo todos os dias e a gente fica pensando, a gente não falou de volta os eu te amo, sabe? A gente espera que no dia ela vai estar lá em cima do palco, formando a nossa turma, que é o que era para ela fazer, né? Na universidade, o clima ainda é de mistério. O que teria acontecido com a professora foram os colegas de Cláudia que perceberam seu desaparecimento. Ela tinha uma reunião naquele dia. Nós não estamos conseguindo encontrar a Cláudia, ela não está em casa, ela não foi trabalhar e naquele momento então nós percebemos que algo diferente tinha acontecido. Professores do curso e amigos de Cláudia estão oferecendo uma recompensa de R$10 mil para quem tiver alguma informação que seja decisiva para solucionar o caso. Cláudia Hartleben tem 47 anos. Ela foi vista pela última vez por uma das melhores amigas. Ela tinha ido jantar na casa de Elisa,
Na sala de Cláudia, ela relembra as últimas conversas e conta que não percebeu nada de errado. E ela estava cheia de planos, muito feliz, assim, a gente riu o tempo inteiro na minha casa, conversamos sobre tudo, falando de tudo que é bobagem e sobre planos. Foi no dia 9 de abril que a professora universitária desapareceu, pouco tempo depois de chegar na casa onde mora com o filho, aqui na zona norte de Pelotas. Quem mora na casa aqui ao lado é a mãe e o irmão dela. Eles escutaram o carro chegando em casa, mas não notaram nada de diferente. Eles não imaginavam o que poderia acontecer. No dia seguinte, ninguém sabia do paradeiro de Cláudia Hartleben. O filho que morava com Cláudia não escutou nada naquela noite. Segundo a polícia, a bolsa e o celular também desapareceram. A perícia feita na casa de Cláudia não encontrou sinais de violência nem marcas de sangue. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local e nas saídas da cidade estão sendo analisadas. Uma delas mostrou o carro de Cláudia seguindo o caminho de casa. As chamadas de telefone feitas e recebidas antes do desaparecimento também estão sendo investigadas. No caso da Cláudia, tu não tem testemunha que tenha participado, alguém que tenha visto. As imagens que foram coletadas não demonstram essa movimentação. Né? A perícia na casa não demonstra que houve violência ou algum outro vestígio dela na casa. O caso chegou ao Ministério Público, que trabalha com a hipótese de homicídio. As investigações se concentram em pessoas muito próximas de Cláudia. A polícia já cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. É uma das possibilidades, né, que haja um homicídio com ocultação de cadáver. Mas também existem outras possibilidades. Enquanto nada é desvendado, objetos e pertences do dia a dia de Cláudia seguem como no dia 9 de abril, quando a professora desapareceu. Amigos e familiares esperam que a rotina de Cláudia possa ser retomada em breve. Seria muito bom, né, ter ela de volta. Estão abertas até sexta-feira as inscrições para a Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O Sisutec oferece vagas para cursos de ensino técnico tanto na rede pública quanto na privada. As inscrições são realizadas através do site www.sisutec.mec.gov.br. A classificação é feita a partir do desempenho no Enem. A primeira chamada do Sisutec será divulgada no dia 7 de julho e a segunda em 14 de julho. As aulas começam em agosto. Preocupação no ensino técnico. Escolas do Rio Grande do Sul temem prejuízos e demissões com os cortes no Pronatec. Em 2015, o Ministério da Educação reduziu em 90% a oferta de vagas do programa federal aqui no estado. Luiz Eduardo faz curso de técnico de enfermagem. Via Pronatec, busca uma inserção mais rápida no mercado de trabalho. Eu curso enfermagem também de forma gratuita pelo ProUni no Instituto Porto Alegre. E o técnico de enfermagem me ajudaria muito, né, tanto na graduação, né, como na inserção, e ter uma renda extra para poder me sustentar, né, e ajudar minha família. A procura pelos cursos profissionalizantes é grande. Nessa escola da Zona Norte de Porto Alegre, cerca de 500 pessoas estão na lista de espera. Tenho amigos que estão tentando desde o início do ano já e não conseguem, porque tem muitas pessoas em lista de espera e isso é bem complicado mesmo. Mas este ano, as salas de aula ficaram assim, vazias. No primeiro semestre, as inscrições do Pronatec foram adiadas. E no segundo, a escola não conseguiu a aprovação do MEC para a abertura de novas turmas. Quase metade dos 1.200 alunos da instituição são do Pronatec. Sem a renovação das vagas, o diretor teme prejuízos. Estamos muito preocupados com a infraestrutura instalada, que vai ficar ociosa. Estamos muito preocupados com o corpo docente, com a equipe administrativa que estava lá preparada para receber e ofertar essas vagas e que agora não vão acontecer. A redução de vagas do Pronatec chega a 90% aqui no Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, a oferta caiu de 3 para 1 milhão de vagas, segundo dados do Ministério da Educação.
As redes sociais são ferramentas de comunicação e trabalho indispensáveis para muita gente, inclusive no ambiente de trabalho. Mas é preciso ter cautela para não ser prejudicado ou manchar a imagem da empresa, seja você empregado ou empregador. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com João Vicente Rothfuchs, advogado da área empresarial. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os maiores erros, cometidos tanto por funcionários quanto por empregadores em relação às redes sociais nesse ambiente de trabalho? Na realidade, o que acontece é que os empregados muitas vezes não percebem que no momento em que eu posto qualquer tipo de informação ou comentário ou imagem numa rede social, eu estou expondo aquilo para o planeta inteiro. E aí, então, falta cuidado de saber o que eu posso postar e quais são as consequências dessa postagem. E muitas vezes o que pode acontecer de algum comentário que seja prejudicial ao empregador ou alguma terceira pessoa possa vir a gerar algum tipo de punição, inclusive uma despedida por justa causa. Existe um caso recente de um trabalhador que simplesmente curtiu na rede social uma informação contrária ao seu empregador e isso gerou uma dispensa por justa causa, por exemplo, pelo simples fato dele ter curtido, não foi ele quem postou, mas o fato dele curtir, para o Poder Judiciário significou que ele estava concordando com aquela manifestação. Sob o ponto de vista do empregador, o que nós indicamos como cuidado? Considerando que isso é uma ferramenta nova, que isso é uma realidade nova e que pode gerar diferentes interpretações, então o importante é que o empregador deixe as regras claras, ou seja, através de um código de conduta, através de regulamento de empresa, ou através de uma norma simples para tratar com internet, redes sociais, que ele diga o que pode e o que não pode ser feito, para depois, se alguma coisa contrária àquela determinação for feita, ele ter o poder disciplinar e poder punir esse empregado. Bom, as redes sociais e a internet são indispensáveis para muita gente, no ambiente de trabalho. Então, é difícil, muitas vezes, ter um rigor enquanto a isso, o quanto que o empregado pode ou não utilizar. Exatamente, por isso que é muito importante nós termos regras claras. Então, pode o empregado utilizar a rede social durante o período em que está trabalhando ou não? Depende. Depende de uma sensibilidade disso não gerar prejuízo ao seu trabalho, ao resultado do seu trabalho, e depende também de haver uma regra. Se houver uma regra clara dizendo que é proibido o uso do Facebook durante o horário de trabalho, ele não pode usar. E se ele usar, ele vai poder ser punido por uma advertência, por uma suspensão ou até por uma despedida por justa causa. Problemas como esse que você falou anteriormente, do empregador ver algo que o empregado postou ou curtiu, é bastante comum? Isso tem se tornado corriqueiro. Então, imagens, por exemplo, tive um caso uma vez de um empregado que postou uma foto sua dormindo no ambiente de trabalho, isso gerou uma dispensa por justa causa. Nós podemos ter caso de imagens que comprometem a própria intimidade do local de trabalho, e recentemente nós tivemos o caso desse cantor que faleceu num acidente de carro, e que houve a informação, e eu não conheço os detalhes do caso, mas de que determinados empregados da funerária teriam, não sei se da funerária ou de alguém que estava tratando com o corpo do falecido, teriam exposto imagens desse corpo, desse falecido, e aí isso teria gerado despedida por justa causa. Quer dizer, o empregado e o empregador, mas mais o empregado, porque normalmente o empregador ele tem já uma assessoria jurídica, ele precisa saber que aquele ambiente da rede social não é um ambiente privado, sim um ambiente público. E o que ele fizer ali vai gerar uma repercussão que pode ser positiva ou negativa. Muitas das vezes vai gerar algum resultado para o seu trabalho se for negativo. Quais os cuidados básicos que os funcionários têm que ter, então, ao utilizar as redes sociais e a internet? Em primeiro lugar, devemos ver se existe uma regra clara da empresa. Se existe uma regra clara, eu preciso conhecer essa regra e seguir essa regra. Se não existe, o primeiro aspecto que deve ser levado em conta é o bom senso. Então, eu devo evitar o máximo possível manifestar posições que possam gerar alguma consequência negativa ao empregador. É claro que não se está aqui limitando a liberdade de expressão do empregado, não é isso. Ele pode se expressar da forma que ele quiser, desde que isso não gere uma consequência negativa para o seu empregador, ou para um cliente do empregador, ou para um colega de trabalho, porque ele poderá ser punido. Bom, publicar, então, uma foto do local de trabalho, por exemplo, sem a permissão da empresa ou do empregador, pode gerar algum tipo de punição? Pode gerar algum tipo de punição. Se isso, sob o
entender do empregador, possa trazer algum tipo de prejuízo, ou se isso estiver divulgando a intimidade. Temos casos, por exemplo, de hospitais, em que fotos do ambiente interno do hospital, com pacientes ao fundo, geram problemas, porque aquele paciente está tendo a sua intimidade revelada. Então, na realidade, não existe na legislação ainda uma regra clara sobre isso, porque a legislação é anterior a esse fenômeno social. Mas o que se pode fazer para se criar a regra clara é que as partes se estabeleçam, e aí cabe ao poder disciplinar do empregador estabelecer o que pode ser feito e quais as consequências se aquilo for descumprido. Bom, recomendado, então, ter bom senso, né? Bom senso e regras claras, são as duas recomendações. Ok, então, João Vicente Rothfuchs, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, boa tarde. O cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo veio a Porto Alegre apresentar a construção do consulado na capital gaúcha. A obra deve ficar pronta no ano que vem. O prédio de um antigo supermercado na zona norte de Porto Alegre foi escolhido para sediar o consulado americano. A obra tem orçamento de 9 milhões de reais. O consulado americano terá 8.000 metros quadrados, a maior área entre os espaços consulares do país, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A previsão inicial para o término da obra é dezembro de 2016. Segundo a embaixada, entre 500 e 1.000 vistos poderão ser emitidos por dia. Há quase 20 anos, a capital estava sem representação norte-americana. Mais ou menos 200 mil pessoas do Sul viajam para os Estados Unidos todos os anos. Já 1/3 deles não tem que ir para São Paulo já, com CASV, mas quando abrir o consulado, eles não têm que ir para São Paulo. Isso vai fazer mais barato visitas para os Estados Unidos e nós esperamos que vai aumentar ainda mais a demanda de viagens. O turismo de saúde movimentou ano passado mais de 7 milhões e meio de reais em tratamento. Mais de 2.800 pacientes de outros estados vieram para a capital em busca de cura ou tratamento. A vida destas pessoas, as expectativas e a esperança no futuro é o que você vai ver na primeira parte do TVE Repórter, que o canal aberto transmite hoje. O programa completo você vê na página da TVE na internet. Mãe e filho caminham pelas ruas do centro de Porto Alegre com a tranquilidade de quem conhece o caminho. A rotina começou depois do almoço e só agora, às 7 da noite, eles estão voltando para casa. Entram no pequeno apartamento e em seguida chegam o irmão mais novo e a avó. Parece a rotina normal de uma família porto-alegrense, mas é vida de turistas. Apesar de morar em Porto Alegre há mais de 2 anos, tanto o Daniel, que saiu lá de Aracaju, quanto a mãe dele, a Vanessa, são considerados turistas e de um tipo muito especial, o turismo em saúde, que atrai muita gente para a capital gaúcha. No apartamento repassado pela família de um outro paciente de transplante, ela se divide entre os cuidados com o filho e os novos hábitos, como o chimarrão, mas sente falta do apoio do governo de Sergipe. Como eles me negaram o oxigênio para Daniel sem oxigênio, Daniel não ia viver. Então, aí eu botei na justiça. Só que mesmo na justiça, de setembro de 2013 até hoje, não me mandam R$1. Fica só enrolando. E eu tendo que viver de ajuda, aluguel atrasado, tudo isso atrasa. Vanessa e Daniel conhecem muito bem os corredores, elevadores e salas do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre. Até alguns procedimentos clínicos já são conhecidos pelos dois. O Portocast foi um pedido meu. Por causa das medicações, deixa as veias muito sem fluxo e fraca. Daí, como eu preciso tomar esse medicamento 3 vezes por semana, para eu não ser furado esses dias, eu prefiro colocar isso aqui. Ele é um paciente atípico. No caso, ele tem uma dor no pé, hoje, amanhã ele tem uma dor na cabeça, que não tem nada a ver. Aí ele tem que estar aí juntando o quebra-cabeça. Então, eu em casa sempre estou observando. Aí chego pro médico e digo logo, ele tem... não, mas é porque foi assim, assim. Aí eles vão juntando quebra-cabeça até descobrir. É aquele típico paciente complicado. Eu tive muito problema em Aracaju.
por causa disso, porque as médicas queriam que ele fosse típico. Já que eu acredito que, até por ser uma equipe multidisciplinar, assim, graças a Deus eu não tive problema com nenhum. Entendeu? Até mesmo porque eles disseram que realmente isso pode acontecer com pacientes, e tem pacientes que realmente é atípico, então dá mais trabalho, claro, porque eles têm que descobrir, né? Mas eles te ouvem? Escutam, sim. O caso do Daniel é uma doença rara, chamada bronquite obliterante. Foram anos de tratamento até ser necessário o transplante. Vanessa e Daniel saíram de Aracaju apenas com a esperança. Foi dia 31 a consulta dele com a equipe, a gente chegou aqui no dia 30, à noite. Na verdade, teve até porque a empresa aérea disse que ia fazer algo, disse que ia trazer a gente até o local, né, para ficar tudo, e não fizeram isso. E graças a Deus, teve até um médico no aeroporto que se disponibilizou e pegou a ambulância do aeroporto, que não se faz isso, e veio trazer a gente no local de destino. Daquele momento até o dia do transplante foi uma espera de 14 meses. Como não podiam voltar para Aracaju, o jeito foi fazer amizades aqui mesmo. Já tem um carinho pelos pacientes. Principalmente pelas crianças, por todos, né? Mas as crianças, elas nos cativam mais, né? A gente tem, às vezes, telefone dos pacientes, a gente tem Facebook dos pacientes, e se comunica, e sente saudade, tira foto, né? Então, o Daniel vai ser né? Como chegou agora, mas eu já conhecia ele, né? Da campanha, do pré-transplante, eu conheci ele da campanha da TV e de visitar no 5º andar. E agora que ele tá aqui, a gente vai se apegando, né? Aí quando eles dão alta, encontra no corredor ou pede para eles virem nos visitar na consulta. E amanhã, o tratamento para reforçar a saúde antes e depois dos transplantes. O Código de Defesa do Consumidor traz importantes direitos a quem adquire bens. Um deles fala sobre o arrependimento. E é o nosso assunto agora no quadro Direito do Consumidor, um advogado integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional Gaúcha da OAB, Felipe Ferraro. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Marcelo. Bom, o que diz a lei sobre a questão do direito ao arrependimento? A lei do arrependimento, ela apesar de bastante clara, ela traz bastante confusão. É o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e que diz que o produto comprado fora do estabelecimento, ao receber, o cliente tem o direito de, não gostando, se arrepender e devolver o produto. Isso fora do estabelecimento? Fora do necessariamente estabelecimento. não tem necessidade de ter um defeito? Não necessariamente. Tu não precisa motivar. Bom, e por parte dos consumidores, quanto à utilização, como é que ele pode utilizar essa questão do direito ao arrependimento? O direito ao arrependimento, então, feita a compra fora do estabelecimento, seja por telefone, seja aquelas compras a domicílio, seja pela internet, ou na própria loja, desde que tu não tenha acesso ao produto, tu pode utilizar o direito de arrependimento. Então, essa é a primeira questão. É o poder utilizar o direito de arrependimento. Então, é importante salientar. É só quando tu não tem acesso ao produto. Não é que tu chega na loja, por exemplo, viu a geladeira. Isso. E a pessoa, não gostei da geladeira. A geladeira xingar, não gostei da geladeira. Mas tu viu a geladeira na loja, você não tem direito ao arrependimento. Não tem. Para geladeira, o sofá agora não combina com a minha casa. Quando tu vai de forma física na loja. Mas, por exemplo, quando não vê o produto, pela internet, pela telefone, não viu o produto chegou na tua casa, não gostei, não era aquilo que a imagem tu pode passava. Exercer esse direito. Tu exerce. Tu tem 7 dias para exercer esse direito, a partir da entrega do produto. Pode fazer por reclamação direta. As empresas, normalmente, elas dão meios para isso. Né? Se não der algum meio pela internet, tem o endereço, utilizar, então, sempre uma notificação para a empresa, informando o direito de arrependimento com uma notificação de carta R. E, por exemplo, assim, no caso, o consumidor chega na loja, não há o produto o produto que ele queria. E ele faz uma encomenda pela loja. E ele não viu o produto, entendeu? Ele não enxergou o produto, e o produto vai até a sua casa, nesse caso. Ele também pode exercer o direito ao arrependimento. Teve uma divergência no início, logo que foi promulgado o código, mas hoje se entende, sim, que ainda que na loja tu não tenha acesso ao produto, o simples fato de tu não ter acesso ao produto, tu não conseguir enxergar o produto, não conseguir analisar o produto, tu tem o direito ao arrependimento. Tá. Bom, e como é que a gente pode fazer, como é que se pode exercer isso nesse caso? Como é que o direito, como é que ele pode, quem é que ele tem que procurar, de que forma ele pode exercer? Isso, então, assim, dentro do prazo de 7 dias, o consumidor tem o direito, sem precisar motivar, né, para exercer, então, o direito de arrependimento. Nesse prazo, notifica-se, então, a empresa de que não ficou satisfeito com o produto, sem, como eu disse, necessariamente motivar. O ideal sempre é alguma forma mais documental de prova, seja por e-mail para a empresa, mas um e-mail que seja reconhecido pelo site, que tenha
endereço. Se tiver endereço, mandar uma correspondência com carta R para que tu tenha o recebimento e o retorno de que foi recebido pela empresa. E a empresa, recebendo essa notificação, ela tem que devolver o valor atualizado de forma imediata. E se foi negada a devolução? Se for negada a devolução, aí tem que procurar um advogado ou um PROCON, Ministério Público e defensorias públicas para a utilização, então, do direito do arrependimento. Sim. Né? Aí tem que ser via judicial. Esse direito ao arrependimento também pode acontecer, por exemplo, em datas especiais. Pode. A pessoa recebeu, o produto não chegou na data especial, Dia dos Namorados, Natal. Mesma coisa. Da mesma forma. Da mesma forma. Se o produto foi comprado fora do estabelecimento, não importa a data, não importa o motivo. Essa é a questão. Então, comprado fora, seja em vésperas assim, de maior compra, datas especiais, em que tem maior movimento, e chegou fora do prazo e essa compra foi feita fora do estabelecimento, tem o mesmo direito de arrependimento. Porque não precisa motivar se é por causa do que não chegou no prazo, se é um produto que não foi satisfatório, qual o motivo, ou simplesmente não gostou do produto. Então, dentro desse prazo de 7 dias, pode exercer o direito de arrependimento. Essa é uma das confusões que as pessoas têm geralmente, né? A maior confusão é essa, né? A maior confusão é essa. De poder sentir a questão do direito do arrependimento, né? Eu vejo uma confusão muito grande, assim, é uma situação que no escritório a gente vê bastante, de pessoas assim, sem entender quando pode exercer e quando não pode exercer o direito de arrependimento. Muitas pessoas confundem o arrependimento como uma compra que não gostou. Eu me arrependi da compra, comprei por impulso, cheguei em casa, não devia ter comprado. Comprei fora da minha situação financeira, ou não era bem aquilo que eu queria, devia ter comprado uma outra geladeira, um outro sofá, um outro produto. Então, mas isso não se aplica. Aplica tão somente quando o produto é comprado fora do estabelecimento. Importante salientar isso. Bom, Felipe Ferraro, muito obrigado, Felipe Ferraro, advogado e membro integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional Gaúcha da OAB. Felipe, obrigado aí pela gentileza. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. O Brasil é o país com maior percentual de reciclagem de latinhas de alumínio. Porém, especialistas consideram que os números poderiam ser ainda melhores se uma quantidade mais significativa de estados e municípios adotassem políticas públicas de incentivo ao processo. A unidade de triagem Cepete Araju, na Zona Norte, recebe 5 toneladas de lixo por dia da coleta seletiva da Prefeitura. Mais da metade é reciclada e vendida para empresas de Porto Alegre. A latinha de alumínio é o filé mignon do lixo. O quilo é vendido a R$ 3,00 e no inverno a cooperativa chega a reciclar por semana até 100 quilos do material. No inverno diminui bastante, cai bastante a compra de latinha, porque as pessoas param de beber, né? E daí diminui bastante. O processo de reciclagem é minucioso. Ele começa com uma pré-triagem, onde os materiais maiores e mais pesados são retirados. O que fica vai para a esteira e será separado nestas sacolas. A prensa é o próximo passo. A venda destes fardos é o que vai garantir o salário dos 25 cooperados, que em média recebem R$ 1.200 por mês. Dinheiro que Patrícia utiliza para o sustento dela e dos 2 filhos pequenos. Meu pai já trabalhava com isso, no caso, né? Só segue, no caso, os mesmos passos. Sem estudo, sem nada, fica difícil. Atualmente, existem 18 unidades de triagem cadastradas na cidade. Espaços onde trabalham mais de 600 catadores, que antes atuavam na informalidade como carrinheiros. Segundo este diretor da Divisão de Limpeza e Coleta do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, Porto Alegre ainda enfrenta problemas com a presença de mais de 3.000 carrinheiros. De uma forma não organizada, eles acabam tirando dos galpões de reciclagem que são associados, né, também antigos carrinheiros, mas de uma forma organizada, trazendo receita para sua família, né? Hoje o galpão de reciclagem, ele não... o catador, por exemplo, ele não vai à rua para fazer essa coleta, então a coleta seletiva faz esse trabalho por ele, então ele não tem mais risco de ser atropelado ou de ficar vulnerável à cidade, né?
Hoje os catadores representam então em torno de 3 mil irregulares, vamos considerar assim. Segundo um especialista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Brasil é o campeão mundial em reciclagem de latinhas de alumínio. O reaproveitamento no país chega a 97,9%, segundo o estudo Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil do IBGE. Hoje essa latinha que vai para a reciclagem, ela paga todo o imposto de novo. Se não pagasse, poderia ser mais do que 97%, poderíamos chegar aos 100%. Historicamente, sempre o papel foi um grande volume, né, em termos de volume, depois os polímeros, né, os plásticos, e a latinha é o que mais valor tem hoje no mercado, mas realmente em termos de total do reciclável é pequeno. E você vai ver agora um trabalho que tem ajudado a transformar o que iria para o lixo em peças de artesanato. Um aposentado de Passo Fundo transforma garrafas de vidro em copos de café, caipira, água. A reportagem é da UPF TV. Eu comecei a cortar garrafa, litro, garrafão, de tudo, faço copo, licoreira, bomboniere, faço sino de vento, dá pra fazer de tudo um pouco com o vidro. Né? Cada vez mais eu me apaixono pelo vidro para trabalhar com ele. 64 anos, os últimos 15 dedicados ao trabalho de reciclagem do vidro. Na garagem, ele guarda uma preciosidade que sai, sabe da onde? Vem da rua. É lixo da rua que estou juntando. Fazendo minha pequena parte para colaborar com o meio ambiente. Desde que começou a trabalhar com vidro, seu Reinaldo diz já ter cortado mais de 10 mil garrafas. O ateliê é simples. Foi montado em uma peça atrás da casa onde mora. E é neste espaço que ele dá utilidade ao lixo. Eu corto praticamente por choque térmico. Hoje o choque térmico, eu ligo a resistência. Né? Aí para lixar, trabalha com a circularzinha. Só que o normal da circular é a velocidade muito alta, lixa mais rápido, faz o trabalho bem mais rápido. A licoreira ou bomboniere, no mínimo que me dá meio dia de serviço para fazê-lo. E os copos? Os copos, depende da garrafa. Essa aqui, que é o mais prático que tem de trabalhar, eu faço a base de 6 copos por hora, 6, 7 por hora. Entre cortar, lixar, escarear por dentro e depois polir para tirar o fio de ambos os lados. A produção é feita de acordo com as encomendas que recebe. Em média, seu Reinaldo faz 40 peças por dia e os preços de venda variam de R$2 a R$30. Ainda é muito pequena a aceitação do material reciclado, porque não só o vidro, muito outro material pode ser transformado numa segunda matéria-prima, pode utilizar para muita coisa, porque o pessoal não tem a consciência ecológica de preservar um pouco, de ajudar a nossa natureza. Reciclando cada vez mais. Agora esportes aqui no canal é aberto. Farid Germano Filho tem as informações sobre a rodada do Campeonato Brasileiro Série C, que retornou depois da parada da Copa América. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Pois é, vamos falar de futebol destacando a Série C, né? Os 3 times gaúchos jogaram neste final de semana. O Caxias empatou com o Guaratinguetá 0-0 e segue, não é nada boa o momento, não é nada bom o momento do Caxias, segue na zona do rebaixamento. O Juventude venceu o Madureira lá no Rio de Janeiro por 4-3, fez o 4º gol aos 47 do segundo tempo e ocupa a 5ª colocação. O grande destaque foi a vitória do Brasil de Pelotas, da torcida Chavante. Confere.
Na volta para o estádio Bento Freitas, Leandrão foi o grande destaque da partida deste domingo pela manhã em Pelotas. O centroavante, goleador, matador, marcou 3 vezes na vitória contra o Londrina por 3-1. O Brasil lidera o Grupo B com 11 pontos junto com o Tupi. Pois é, ainda falando de Brasil de Pelotas, um queridíssimo amigo meu de Pelotas me disse que conversou com o ex-presidente Rogério Moreira, presidente do Brasil de Pelotas, lá em 1985, naquela campanha extraordinária que o Brasil foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro, e o presidente Rogério disse assim: estou preocupado. E esse meu amigo perguntou: mas preocupado com o quê, presidente? Estou preocupado porque o Brasil vai subir. Presidente Rogério, não se preocupe. O maior patrimônio que tem o Brasil de Pelotas é essa magnífica e exuberante torcida Chavante. Essa torcida vai levar o time em seguidinha para a Série A. Vamos falar agora de automobilismo. Mercedes-Benz Challenger. Está aqui no estúdio o piloto Pierre Ventura, que venceu ontem em Santa Cruz do Sul. Foi uma tarde, uma grande festa do automobilismo, não é isso, Pierre? Boa tarde. Boa tarde, Farid. Foi uma grande festa ontem, né? Foi muito bom. Como é que foi a vitória? Conta pra gente. Na verdade a gente classificou em quarto, né? Erramos na classificação, a ideia era classificar entre os 2 primeiros, primeira fila, mas foi bom, largamos em quarto, fizemos uma corrida bem constante, né? Lá em Santa Cruz a gente tem muito problema de pneu. Foi aí onde a gente... Por que tem muito problema de pneu em Santa Cruz? O asfalto é muito abrasivo em Santa Cruz. Na própria estoque, quem viu que estourou bastante pneu, né? E a gente vinha ali em segundo, já bem acomodado, quando viu o pneu do nosso concorrente, né? Que estava em primeiro, começou a desgastar e a gente aproveitou. Agora. Já vinha estudando, né? Onde era o ponto mais... E deu tudo certo, última volta, passou, vitória, tudo... E sensacional que 3 gaúchos no pódio. Né? Sim. Muito bom também para nós aqui. Mais? Eu, o Roger Sandoval e o Fernando Júnior, que liderou, fez pole, liderou quase toda a corrida. Uma corrida muito desgastante, Pierre? Ontem estava bem quente, né? Tava calor, né? Tava calor ontem lá, 24 graus, eu acho. É que dentro do carro isso dobra, né? Fica bem... Passa de 40 graus dentro do carro, né? Com certeza. E a tensão também, né? Dá um desgaste... Foi a tua primeira vitória na temporada? Na temporada foi a primeira. A gente já deu na trave umas 2 aí. Goiânia, na primeira etapa, fomos segundo. Ribeirão Preto, corrida de rua. A gente era pole, bateu na classificação. Depois fomos a Curitiba, aí não... Foi logo depois da batida, o acerto não estava... O carro não estava bem... A gente não tinha ainda trabalhado bem o carro, aí chegamos em 9º. E agora a primeira. Você termina uma prova e já começa a projetar a próxima etapa? Traçado diferente, pista diferente, desgastes, enfim. Por exemplo, a próxima etapa vai ser agosto em Goiânia, no Autódromo Ayrton Senna, né? Qual é a diferença do Autódromo Ayrton Senna em Goiânia para o Autódromo de Santa Cruz? Um é sentido horário, para começar, e o outro anti-horário. Já muda tudo. Já muda tudo. Já muda, um é para a direita, outro para a esquerda. Depois nós vamos ter aqui também Tarumã. A gente tem Tarumã, acho que é setembro, aqui em outubro. E Brasília, que ainda está em aberto, e termina em São Paulo em dezembro. Termina em São Paulo em dezembro. E a colocação? Verdade, são mais 4. Mais 4 provas. E a colocação geral, qual é a tua colocação? Hoje é 3º ou 4º. 3º ou 4º. Então dá para buscar esse primeiro lugar. Estamos na metade, né? Aham. São 22 ou 24 pontos que a gente tem atrás do primeiro colocado. Vamos trabalhar para isso. Pierre, parabéns pela vitória. Obrigado. Parabéns a ti e aos outros 2 gaúchos, né? 3 gaúchos no pódio ontem em Santa Cruz do Sul. Automobilismo gaúcho com tudo. Leonardo Padura foi a atração deste final de semana na 31ª edição da Feira do Livro de Canoas. O escritor cubano participou de um debate com Frei Beto e autografou a sua obra de maior sucesso,
O Homem que Amava os Cachorros. Leonardo Padura se tornou conhecido com uma série de romances policiais protagonizados pelo detetive Mário Conde, mas foi somente em 2013, com o livro O Homem que Amava os Cachorros, que o escritor teve o reconhecimento do público brasileiro. A obra conta a história do assassinato de Leon Trotsky, um revolucionário russo perseguido pelo comunismo. Boa parte do romance se passa na Cuba de 1970. Para Padura, o sucesso da obra pode estar justamente no carisma do personagem principal. Yo creo que hay muchos elementos en la vida de Trotsky que son atractivos para un lector. Primero fue el que perdió la guerra entre Trotsky y Stalin. Y muchas veces sentimos una cierta admiración, una cierta compasión por el perdedor. Eso funcionó. Pero es que a la larga el pensamiento de Trotsky ha sido mucho más importante que el de Stalin, porque Stalin realmente fue el hombre que demolió el pensamiento utópico del siglo XX y Trotsky fue un revolucionario consecuente hasta el final. Dos principais escritores cubanos da atualidade, Padura também faz uma avaliação sobre a recente aproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Eu creo que todo está en un futuro, todo está en un futuro que va a ser, pienso que beneficioso, porque es mucho mejor que dos países como Cuba y los Estados Unidos vivan, si no en armonía, por lo menos no en tensión. Eso es mucho mejor en cualquier caso. Padura tem 60 anos e é natural de Havana, capital de Cuba. Além de escritor, ele é jornalista, pós-graduado em literatura hispano-americana e roteirista de cinema. Na Feira do Livro de Canoas, dividiu o palco com um amigo e também escritor Frei Beto. Porque você sabe que há setores na igreja que rezam pelo Papa Francisco esta oração: Senhor, iluminai-o ou eliminai-o. Frade dominicano, Frei Beto é autor de 60 livros e ativista pelos direitos humanos. Durante o evento, os dois falaram sobre suas obras e assuntos da atualidade. O Museu de Artes do Rio Grande do Sul recebe 2 exposições do artista italiano Alessandro Del Piero. Suas obras têm como referência o retrato de pessoas. De que maneira uma exposição de retratos pode nos levar a pensar sobre nós e até mesmo exercer a imaginação do que seremos no futuro? É com essa pergunta que a jornalista da FM Cultura, Lena Curtis, inicia o seu comentário aqui no Canal Aberto. E aí, Lena, tens a resposta para essa pergunta? Boa tarde. Não tenho, deixo em aberto, né? Eu tenho a minha pessoal, cada uma vai buscar a sua, né, Lívia? Mas eu vou explicar direitinho. É que até o dia 26 de julho estão em cartaz 2 exposições no Marx. Uma é Alessandro Del Piero, o ateliê como autorretrato, e a outra é Caro Cara, retratos correspondentes no acervo Marx e artistas convidados. Essa é a primeira mostra, apesar de serem 2 exposições, as 2 compõem uma mostra, e é a primeira mostra de fôlego no museu sob a nova direção do diretor Paulo Amaral. A curadoria das 2 exposições é do André Venzon e se origina essa curadoria na obra, então, do jovem pintor italiano, radicado em Nova York, Alessandro Del Piero. Ambas as exposições partem do retrato e especialmente do autorretrato. E é sempre bom lembrar, vou falar um pouquinho aqui a respeito da importância do retrato, ele sempre acompanhou o ser humano no desejo de registrar a sua imagem, a sua existência. E o autorretrato, né, principalmente dos artistas, nunca deixou de ser o espelho desse artista. Nele o artista reflete a sua personalidade, a sua época, a sua maneira própria de ver o mundo. E foi no Renascimento que o retrato e o autorretrato se tornaram populares. A fotografia não existia, né? A gente tem que lembrar que a fotografia começa a existir só no século XIX. Então, os pintores eram contratados para registrar rostos e corpos de pessoas importantes. E era também a forma que os artistas tinham de se identificarem nas suas obras, porque eles não assinavam. Então, eles colocavam ali a sua imagem e essa era a forma que eles tinham de imprimirem a sua autoria. A partir, então, da Renascença, os pintores começaram a produzir autorretratos. E na história da arte, muitos mestres se destacaram
como exímios retratistas. O Caravaggio, Van Gogh, Modigliani, Picasso e Francis Bacon são alguns deles. E não por acaso são referências artísticas, então, para o contemporâneo Alessandro Del Piero, ele mesmo um talentoso retratista, e cuja qualidade, então, da obra acabou inspirando o curador André Venzon a buscar no acervo de 2.700 obras do Marx e também em acervos de artistas convidados, correspondências entre retratos e autorretratos produzidos ao longo de um século e meio. Então, são em torno de 100 artistas que estão ali representados no Marx, na exposição do Alessandro Del Piero, né, que é o ateliê como autorretrato, e também no Cara a Cara. O objetivo é, então, suscitar em nós, espectadores, um olhar de múltiplas possibilidades, tentando responder à pergunta e mostrar como a arte pode ser uma forma de resistência contra a padronização a que estamos expostos nesse mundo de imagens muitas vezes banais. Lembrando, então, para encerrar, que a mostra do Marx, que engloba as duas exposições, o ateliê como autorretrato e Cara a Cara, retratos correspondentes, fica no Marx, ali na Praça da Alfândega, sem número, até o dia 26 de julho, de terças a domingos, das 10 da manhã às 7 da noite. Era isso, então. Uma boa tarde a todos e até a próxima segunda. Ok, Helena, muito obrigada pela dica. Uma boa tarde para você também. Dezenas de gatos e cachorros ganharam um lar neste final de semana com mais uma edição do programa Me Adota. Bom, e a Lívia aqui esteve na Lomba do Pinheiro acompanhando a manhã de doações desses bichinhos, não é mesmo, Lívia? É isso mesmo, Marcelo. Eu pude perceber o quanto esse tipo de ação faz a diferença tanto para os bichinhos quanto para as pessoas que chegam, né, dispostas a dar um lar e também, é claro, amor e carinho. Confira na reportagem. Esta é a Mãezinha. Pelo menos este é o apelido que recebeu da equipe da Unidade de Medicina Veterinária que a encontrou. Ela chegou aqui junto com seus filhotes, que depois de acolhidos e tratados foram doados. E agora foi a vez de ela encontrar um lar. Na nova casa, companhia não vai faltar. Eu vim procurar 2 amigos, né? Por causa que a gente se sente muito sozinho e os animais fazem parte desse contexto da vida do ser humano, né? Principalmente os animais domésticos. Então, é uma companhia, né? Ao todo, 139 animais estão em tratamento ou já prontos para adoção. Eles foram encontrados em situação de vulnerabilidade, após terem sido maltratados ou abandonados. Todos os animais que chegam aqui são desverminados, vacinados, castrados e recebem microchips. E então são liberados para a adoção. E mesmo depois de ganharem um lar, eles têm vacinação e atendimento veterinário de graça garantidos. As portas da unidade na Lomba do Pinheiro estão abertas todos os dias para quem quiser adotar um animal. Mas a feira acontece no último sábado de cada mês. As médicas veterinárias auxiliam na escolha do bichinho ideal para cada família, para que não haja novo abandono. A principal regra é estar disposto a dar amor. As pessoas que vêm adotar, elas já vêm abertas às possibilidades. Então, elas vêm conhecer os animais que têm e muitas vezes dizem, eu quero que o animal me escolha. Que é bem isso, é entender, né, o que ela precisa e a gente dá um leque de possibilidades e tem um que ela se encanta e acaba adotando. Eu acho que isso é bem diferente da compra. A compra, normalmente, a pessoa nem vê o filhote, ela escolhe pela internet. Não tem esse apelo todo emocional de vir, de escolher, de saber a história de vida desse animal, que muitas vezes é muito sofrida, e entender que tu está dando um lar para um animal que precisa muito do amor de uma família. E tem amizades que se formam de maneira instantânea. Olha esse agarrou em mim aqui.
Eu disse, vamos lá. Este gatinho preto de apenas 2 meses ganhou um nome e uma nova família. Eu tinha ideia de uma gata e uma rajadinha com cinza, mas me apaixonei por ele. Me apaixonei pelo pretinho, pelo Félix. Já vai com o nome daqui. Já no teu cabelo. Maravilha. Que bom, né, que eles se encontraram. Maravilha mesmo. Bom, e hoje vamos encerrar o programa com imagens do baixista Chris Squire, do grupo musical Yes. Ele faleceu neste domingo, aos 68 anos, vítima de leucemia. Ele tinha quase 50 anos de carreira na música, 45 deles dedicados à banda, uma das mais conhecidas do cenário do rock dos anos 70. Além disso, Chris Squire foi uma referência para a geração de baixistas do gênero que surgiram posteriormente. A gente volta amanhã ao 12h30. Vamos saber quais as doenças de pele mais comuns no inverno. E no quadro Nutrição, os nutrientes que podem melhorar nosso cérebro. Vocês ficam então com o Yes se apresentando na Inglaterra no ano de 1973. Uma boa tarde e até lá. Boa tarde.